Estamos de volta, turma, com a disciplina de Geografia. Então vamos lá no nosso livrão, vamos abrir lá na página 172, tá? No início do capítulo 2, que faz a seguinte pergunta: o que se produz com nossas riquezas naturais? Vamos observar as imagens? A nossa vida, ela é cercada, né, por diferentes objetos. Vamos observar os objetos? Objetos que usamos no dia a dia, certo? Observem a cena aí. Você saberia dizer de que material cada objeto foi feito? Saberiam dizer? Vamos observar de novo. E como foi feito? E o que essas crianças estão fazendo? Então, vamos descobrir isso. Vamos lá na página, vamos iniciar o nosso estudo na página 174 e nós iremos dar continuidade até a página 180 do nosso livrão. Lá na página 174, eu tenho uma outra pergunta. O que são recursos naturais? Recursos naturais são a base de todo o desenvolvimento da sociedade humana. Sua principal característica é que são formados sem a intervenção ou a influência humana, ou seja, são originados, né, originam-se naturalmente em nosso planeta ao longo do processo, que podem levar muitos anos. No entanto, diferentemente dos demais animais, os seres humanos passaram a utilizar recursos naturais de maneira cada vez mais intensa. Um exemplo disso é o desenvolvimento de máquinas e equipamentos que ampliam o nosso poder de exploração dos recursos naturais. Vamos lembrar de um carro? Você já imaginou com quantas peças se faz esse veículo? Milhares de peças são utilizadas durante a fabricação. Todas essas peças tiveram algum recurso natural como origem em seu processo de fabricação. Vamos ver aqui a imagem do carro, ó. E as peças. Então, lá na página 175 diz assim: observe com atenção as paisagens a seguir. Elas representam diferentes locais onde são produzidos e extraídos produtos semelhantes, porém com diferença importante entre elas. Vamos observar o grupo da letra A, o da letra B e o da letra C. Aí vem assim: compare as paisagens apresentadas e responda as questões em seu caderno. Cite quais recursos podem ser obtidos nas paisagens apresentadas em cada grupo. Número 2. Entre os recursos citados, quais deles você considera naturais? E explique as suas respostas. Explique a sua resposta. Bom, vamos lá. Número 1. Madeira e recursos florestais. Grupo B. Peixes. Aliás, grupo A, né? Grupo A, madeiras e recursos florestais. Grupo B, peixes. Grupo C, mel. E aí vocês terão aqui grupo A, grupo B e grupo C para a resposta da número 1. Resposta da número 2. Todos os recursos mencionados se enquadram como naturais, pois ainda não foram transformados pelo ser humano. Tudo que não é transformado pelo ser humano, ele é natural, certo? Então vamos lá, na página 176, nós vamos ver classificações dos recursos naturais. Eu tenho os recursos naturais biológicos, né, que eles englobam energia, materiais que podem ser obtidos pelos seres vivos, que são os animais, e vegetações nativas. Depois eu tenho os recursos naturais hídricos, que nós falamos sobre a questão hídrica, a crise hídrica na aula passada, e fizemos revisão. Estão lembrados? Então, são representados pelas águas superficiais, subterrâneas, que podem ser utilizadas por nossa sociedade, né? E podem ser usados nos abastecimentos das cidades, indústrias, produções de alimentos, geração de energia e lazer. Recursos minerais. São recursos provenientes da concentração de minérios na superfície terrestre. Essas concentrações, elas são chamadas de jazidas ou minas, quando em exploração. Recursos minerais metálicos, na página 177, são aqueles que têm em sua composição elementos químicos metálicos e, em geral, são chamados de condutores de eletricidade. Exemplo:
o minério de ferro e bauxita. Bauxita é esse minério que é utilizado na fabricação de alumínio, que se encontra lá na página 177, esse aqui. Vamos lá. Tem os recursos minerais não metálicos também, que são os demais minerais que não contêm em sua composição quantidades significativas de metal. Exemplos: diamante, calcário, areia e saibro. Recursos minerais energéticos são minerais que se formam em depósitos muito antigos de matéria orgânica e são utilizados na produção de energia. Também são conhecidos como combustíveis fósseis. Exemplos: carvão mineral e petróleo. Então, recursos naturais renováveis, que são aqueles que se esgotam devido à capacidade de renovação: água, energia solar e ventos. Recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar, pois sua capacidade de regeneração natural é bem menor do que a do uso que fazemos deles. Exemplos: combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e outros minerais diversos como bauxita, o calcário e entre outros. Na página 178, nós temos uma atividade aqui para fazer. Pesquise um recurso natural que se encaixe em cada classificação e complete a tabela a seguir. Tá? Essa atividade aí vocês vão pesquisar e vão responder. Tá? Tipo de recurso biológico, vocês vão citar um exemplo e um uso. O hídrico, um exemplo e um uso. Mineral metálico, um exemplo e um uso. Mineral não metálico, um exemplo e um uso. Mineral energético, um exemplo e um uso. Renovável, um exemplo e um uso. E o não renovável, um exemplo e um uso. Isso tudo tem aqui no livro, mas eu gostaria que vocês fizessem também pesquisas, tá? Para que vocês explorassem outros exemplos e escrevessem aqui. Bom, lá na página 179, nós vamos falar sobre o uso e os impactos dos recursos naturais. Todos os recursos estudados anteriormente têm uma aplicabilidade, isto é, um produto final que será feito dele. Porém, nem sempre a utilização dos recursos naturais é boa para a natureza. Observe a seguir alguns usos e impactos ambientais causados pelo uso dos recursos naturais. Recursos biológicos. O ser humano, diferentemente dos animais, sempre buscou criar objetos, transformar o espaço onde vive. Para que isso acontecesse, a humanidade utilizou ainda utiliza recursos biológicos. Atualmente, a sociedade chegou em um momento da história bastante problemático do ponto de vista ambiental. Segundo alguns pesquisadores, se a humanidade continuar a explorar a vegetação e os próprios animais, teremos desequilíbrios ambientais irreversíveis que a gente não vai conseguir mais voltar atrás. E nós já falamos sobre isso em bimestres anteriores. Aí embaixo tem um relatório que mostra que o Brasil lidera o desmatamento de florestas tropicais. Eu vou pedir para que vocês, nesse Saiba Mais, façam uma leitura individual na tarefa de casa, ok? Lá na página 180, finalizando o nosso estudo de hoje em Geografia, nós vamos falar sobre os recursos hídricos. A água se torna um recurso natural quando passa a ser utilizada pelo ser humano. O uso fundamental desse recurso é diminuir a sede das populações. Porém, a água também é usada para as outras atividades em nossas casas, né? Escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, lavar roupa, lavar o quintal, dar banho no cachorro. E nas indústrias também são utilizadas, e nos comércios também, e na agricultura também, que nós já falamos sobre isso também em aula anterior. Como estudamos lá no capítulo anterior, quando poluímos as águas ou as usamos de formas irresponsáveis, estamos comprometendo a disponibilidade desse recurso para o nosso consumo, além de afetar as espécies de animais e plantas que também dependem dele para a sobrevivência. Então, além de nos prejudicar, prejudicamos também os animais e as plantas fazendo mau uso desse recurso, ok?
E recursos minerais. Atualmente os recursos minerais são os mais explorados e estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos no dia a dia. A natureza é a principal fonte de matéria-prima e de energia para a atividade industrial. Se os recursos minerais, muitas indústrias nem existiriam, sem os recursos minerais, muitas indústrias nem existiriam. Observe o esquema a seguir. Como é feita a latinha de refrigerante? Vamos lá? Lá na página 180, lá embaixo. A bauxita é um mineral que contém grande presença de hidróxido de ferro. Número 2. O hidróxido de ferro é processado por uma indústria e vira chapas de alumínio. Número 3. As chapas de alumínio também são processadas e viram latinhas de refrigerante. Olha aí o processo. Até chegar a latinha de refrigerante, ela passa por toda essa etapa, né? E aí, a curiosidade, como é feita a latinha de refrigerante. Bom, nós vamos encerrar aqui. Eu vou deixar por escrito também as atividades aqui no nosso livro, apesar da gente ter feito juntos algumas páginas, né? E lá no nosso livro ficha, nós teremos a atividade da página 103 até a página 106. Eu vou deixar anotadinho aqui também para vocês, tá bom? Boa atividade e até já!